O que a gente vai falar hoje, tá? Basicamente, até a última aula, a gente viu circuitos de polarização, circuitos amplificadores, onde tu polarizava transistores bipolar de junção, os TBJ, né? Então, a gente estudou várias configurações com esses tipos de transistores, né, que são os bipolares de junção, onde tu controlava uma corrente de coletor em função de uma corrente de base, né? Então, a gente está sempre, nessa disciplina aqui, sempre interessado em achar essas características dos amplificadores, né? Quais que são as características básicas que a gente quer saber? São aquelas três, né, que vocês vinham calculando, que é a impedância de entrada, a impedância de saída e ganho de tensão. Então, é bem interessante vocês entenderem o que a gente está fazendo nessa disciplina. A gente está analisando amplificadores, tá? E analisar é botar no papel, matematicamente, saber calcular, basicamente, esses três parâmetros. E a gente desenvolveu um método para encontrar as equações que descrevem esses parâmetros, tá? Aquele método que a gente fez para cada um deles, que é fazer as três condições de análise, né? Trocar o transistor pelo modelinho dele, modelo Pi lá, ou modelo RE também, certo? Essa metodologia se repete para outros amplificadores. A gente viu para as configurações básicas, né? Então, a gente viu as equações para algumas configurações, mas, bem possivelmente, quando tu precisar, tu não vai ter uma configuração exatamente igual àquela que a gente viu. Vai ser alguma variação que pode ser qualquer coisa, né? Mas o método de encontrar as equações para aqueles três parâmetros continua sendo o mesmo, né? Que são aplicar as três condições. Ignora as tensões CC, ignora a impedância dos capacitores e troca o transistor pelo modelo RE. Daí a gente viu para as configurações com TBJ essa análise, tá? Quando a gente terminou isso, daí eu pedi para vocês fazerem o trabalhinho lá, né? Que é automatizar esse método de análise. Por que eu pedi aquilo lá, tá? Porque a disciplina, ela vai evoluir em cima disso, tá? Em cima dessa metodologia, agora a gente vai começar a considerar mais coisas. Por enquanto, a gente não considerou os capacitores, a gente não considerou a influência da frequência, né? A gente estava ignorando esses elementos. Agora não, mas num segundo momento a gente vai começar a considerar outras coisas no cálculo desses três parâmetros que a gente vem calculando. Então, o que a gente vai fazer é expandir aquela rotina, a gente vai aumentar, vai colocar mais dados de entrada vai ser os próximos trabalhos, né, para aperfeiçoar a análise. Eu fiz a correção dos trabalhos de vocês, tá? Eu coloquei lá o feedback no Moodle, não sei se vocês viram, quem não viu, por favor, dá uma olhada lá com as correções. E o que acontece? Depois, o próximo trabalho vai ser uma evolução daquele programa ali, tá? Uma evolução daquela rotina de análise. Então, na próxima versão, já considerem aquele feedback que eu dei lá para vocês, tá? Em melhorar o projeto para a próxima versão, tá certo? O que mais com relação ao que a gente estava vendo? Acho que era isso, né? E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai começar uma segunda parte, que é tudo até agora a gente analisou com os TBJ, tá? Tudo até agora a gente analisou com transistor bipolar de junção. Então, amplificadores onde tu usava esse tipo de transistor, tá? Onde a característica principal desse tipo de transistor é que tu controla a corrente de coletor, né? Tu controla uma corrente elevada através de um valor de corrente de base, né? Então, por isso que tu tinha o IB lá, IC, enfim. Hoje a gente vai começar a ver os amplificadores, só que com outro tipo de transistor, que são os transistores de efeito de campo. E aí, vocês lembram desse transistorzinho, que é o efeito de campo? O FET, né? Então, a gente não vai mais analisar com TBJ pelo momento, e vamos repetir todo o procedimento, só que agora para amplificadores utilizando transistores FET. Conceitualmente, o que muda é nada, continua sendo a mesma coisa, conceitualmente, tá? O que muda é a modelagem matemática, tá? Como tu mudou o elemento, a forma como ele se comporta muda, certo? Então, a metodologia e o objetivo continuam o mesmo. A gente vai modelar
vai calcular as equações, né, vai deduzir as equações para ganho, impedância de entrada e impedância de saída do amplificador, né, continua querendo alcançar o mesmo objetivo, só que como tu mudou o elemento, agora tu não tem mais um TBJ, agora tu tem um FET, então vai mudar as equações, tá? Vai mudar as equações que a gente vai usar e o modelo que a gente vai usar. Só isso, tá? Então aqui só para exemplificar, né, que outro tipo de transistor que muito utilizado são esses elementos aqui, que são os transistores de efeito de campo, tá? E essa primeira aula aqui é principalmente para a gente relembrar como que esse elemento funciona, porque se a gente pensar assim, ó, lembra como é que foi o método para encontrar o ZI, ZO e AV dos outros amplificadores? A gente aplicou as 3 condições de análise, né? Ignorou as fontes CC, ignorou a impedância do capacitor e trocou o transistor pelo modelo do transistor. O que era aquele modelo do transistor? Ele tinha a função de descrever o comportamento do transistor. Ele era um modelinho, ele era um circuito que representa o comportamento do transistor. Então, em vez de eu usar o circuito completo do transistor, a gente usava o modelo RE. Em vez de usar equações mais complexas, a gente usava o modelo RE. Por que a gente usava o modelo? Porque o modelo é uma rede de elementos de circuitos. Sempre que tu modela alguma coisa em engenharia elétrica, quando tu faz um modelo de alguma coisa, tu cria um circuito com elementos de circuitos, né? Resistor, capacitor, indutor, fonte. Tu cria esse circuito que representa o comportamento daquela coisa mais complexa, né? Então, tu faz isso em tudo em engenharia elétrica, né? Tu modela linhas, tu modela um transformador, tu modela um gerador, tu transforma aquele elemento que tem um certo comportamento de tensões e correntes em um circuito bem simples que facilite a tua análise dentro de um determinado ambiente, né? Dentro de uma determinada condição de análise. Então, eu assumindo que eu vou estar dentro de uma condição de análise, meus valores nunca vão variar, ou eu considero que tal coisa é ideal. Então, chegando nesse ponto, delimitando a área de análise, a gente cria um modelo matemático, e esse modelo matemático é aquele circuitinho mais simples. Para nós, nos TBJs, era o circuito RE, o modelo RE. Então, onde tinha o transistor, a gente botava o modelo RE, e aí sim aplicava as técnicas de análise de circuitos lá, para achar a relação entre tensão de saída e tensão de entrada, que é a equação do ganho, para achar a impedância de entrada, para achar a impedância de saída, tá? Então, o primeiro passo é sempre modelar. Primeiro passo, quando tu quer equacionar um circuito que é meio complexo, alguma coisa assim, tu quer analisar, né, quer achar equações de tensão e corrente nesse circuito, a primeira coisa é fazer um modelo matemático, tá? É modelar. E daí aqui a gente está aplicando esse conceito para a eletrônica. Mas como eu falei para vocês, esse conceito se repete em todas as áreas da engenharia elétrica. Porque no final das contas, se tu pensar, o coração da engenharia é circuitos elétricos. E daí tu faz o que com todo a gama de áreas que o engenheiro pode atuar? Tu traz aquilo para o ambiente de circuitos, tu modela ele na forma de circuitos para poder resolver, sabe? Então, não é diferente, a gente está fazendo isso na nossa disciplina também, tá? Então, por que toda essa conversa? Porque antes a gente usava um modelo matemático, um modelo RE, que descrevia o comportamento do TBJ, do transistor bipolar de junção. Mas agora a gente não vai usar mais o TBJ. Então, aquele modelo que a gente criou, que a gente chegou à conclusão que era o modelo RE, aquele modelo não é mais válido, né? Agora a gente não tem mais uma junção base emissor para dizer que existe um resistor Rzinho E entre a base e o emissor. Não existe mais uma corrente de coletor que é proporcional a uma corrente de base, que eu posso escrever que ela é uma fonte de corrente dependente dessa corrente, sabe? Não existe mais esse comportamento. Então, mudou o elemento, mudou como ele se comporta. Então, agora aqui, a gente vai usar outro tipo de transistor nesses amplificadores, que é o transistor de efeito de campo. Para eu poder analisar os circuitos amplificadores que tem o FET,
para eu poder analisar os circuitos amplificadores que têm o FET, ou seja, para eu poder encontrar o ganho de tensão, impedância de entrada, impedância de saída do amplificador, eu primeiro preciso saber o modelo do transistor FET. Para poder trocar ele no meu circuito, faço um modelo e aí sim faço a análise. Então, o primeiro passo é nós criar um modelo elétrico, um modelo matemático do transistor FET. Como que esse transistor se comporta? Esse é o primeiro passo, porque daí eu posso depois pegar qualquer amplificador e no lugar do FET colocar um modelinho, pronto, análise de circuitos, sei achar a ZI, ZO e AV, tá? Então, essa é a primeira etapa da nossa análise aqui, é encontrar um modelo matemático, né, o circuitinho que representa o transistor FET. Achar um modelo, o que seria o análogo ao modelo RE do TBJ, só que agora a gente precisa do modelo para o FET, tá? Estão entendendo o que a gente vai ter que fazer agora? Entender como é que o transistor funciona para poder desenhar o modelo dele, tá? Agora, a gente trocou o transistor, não estamos mais com o TBJ, não existe mais corrente de coletor, não existe mais corrente de base. Agora, a figura é outra, tá? Então, primeira coisa, construir um modelo do FET para sim, daí sim eu posso analisar os amplificadores que têm FET, tá? E para eu poder desenhar o modelo, né, para eu poder encontrar o modelo desse elemento aqui, que é o transistor FET, né, que é a representação dele é essa aqui, para eu poder encontrar o modelo desse dispositivo aqui, eu preciso saber como que ele funciona. Assim como a gente viu lá no TBJ, que a gente desenhou as junções e tatati, tatatá, e viu que entre a base e o emissor tinha uma junção PN, e uma junção PN polarizada diretamente é igual a um diodo, toda aquela conversa, até a gente chegar no modelinho RE, a gente vai ter que fazer aqui agora, só que pro transistor FET, tá? Só salientando, quem não lembra do transistor FET, né, esse é o símbolo do transistor de efeito de campo, tá? E o encapsulamento dele é exatamente igual ao de um transistor comum. Só que agora tu tem outros termos para os terminais, tá? Ele continua sendo a mesma ideia, tu vai controlar a corrente que flui num determinado ramo, tá? Então, por exemplo, aqui tem o símbolo, né? Ele vai controlar a corrente que flui do terminal de dreno para o terminal de source, tá? Ele controla essa corrente aqui, que a gente chama ID. Essa é a função do transistor. Assim como lá no TBJ tu controlava a corrente de coletor, né? Lá no TBJ ele fazia a mesma função, né? Tu tinha o terminal de coletor e terminal de emissor. E tu controlava a corrente que circulava do coletor para o emissor através de uma corrente de base, né? Tu controlava a corrente que fluía do terminal coletor para o emissor em função da corrente de base. Agora, aqui no transistor de efeito de campo, tu controla a corrente que flui do terminal dreno para o terminal source, que a gente chama de corrente de dreno, só que em vez de ser através de uma corrente de base, a gente controla através de um valor de tensão, que é a tensão no gate, a tensão entre os terminais gate e source, ou VGS, gate source, desse elemento. Então, tu não controla mais a corrente que flui entre dreno e source através de uma corrente, tu controla através de um valor de tensão, tá? Tu controla a corrente que flui do dreno para o source através de um valor de tensão entre os terminais gate e source, tá? Então, aqui tem o desenho dos terminais, né? A corrente que entra no dreno e ela vai, passa no semicondutor e sai pelo source, ela é controlada através da tensão que tu aplica entre o terminal gate e source, tá? A tensãozinha que tu aplica. Então, essa é a principal diferença desses dois elementos, tá? Lembravam disso? Mais ou menos. Vocês viram o FET? Ou viram só TBJ? Tem alguém aí? Alguém? Alguém? Ué? Ah, tá.
Não, eu já fiquei preocupado mesmo. Tá bom, dá para continuar então? Vamos lá. Não, porque meu computador tava dando pau ontem, não sei se não. Vamos lá então. Aí, tá. Tem gente, pelo menos, na sala. Tá? Acha que viu? Aí. Então é o seguinte, vamos conversar um pouco sobre esse elemento, tá? A função dele é a mesma, tá? A função dele é a mesma, é tu controlar um valor decorrente. Só que em vez de tu controlar através de outro valor decorrente, tu controla através de um valor de tensão, tá? E como que é o princípio desse elemento, tá? O que a gente tinha lá, vamos fazer um paralelo aqui, ó, vou sempre tentar comparar com o TBJ, então. O que tu tinha lá no TBJ, que é esse aqui, transistor bipolar de junção, o que tu tinha nele, na real, era isso aqui, né? A estrutura dele, tu tinha o terminal de coletor, certo? E daí tu tinha um sanduíche de semicondutores, por exemplo, PNP, tá? E aqui era o terminal de base, e aqui é o terminal de emissor, tá? Então, tu tinha isso aqui que era o teu semicondutor TBJ lá antes, era 3 camadas, de boa assim, e tu controlava basicamente a permeabilidade dessa junção aqui através da corrente que tu injeta na base. Tá? Se tu injetava mais elétrons aqui, essa junçãozinha aqui no meio se tornava mais ou menos condutiva, logo a corrente do coletor para o emissor aumentava ou diminuía. Tá? Então a corrente de base, ela deixava essa regiãozinha do meio, quanto mais corrente tu injeta, mais condutiva se torna essa região de base, então mais corrente teria de coletor. Tá? Esse era o princípio de funcionamento. Daí a gente viu lá entre a base e o emissor, isso aqui é uma junção PN, papapá, tá? Então a gente tinha isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos só botar aqui um NPN aqui para ficar certo, eu acho, tá? E agora, como é isso aqui? Qual que é o equivalente a isso aqui para o transistor FET, tá? Para o FET, o que a gente tem na real é isso aqui, ó. Tá? Então, olha aqui que a gente tem o terminal de dreno lá em cima, ó. A gente tem o terminal de dreno aqui e tem o terminal de source aqui, tá certo? E o que tu tem é é literalmente um canal entre o dreno e o source, certo? Então aqui tu tem um semicondutor do tipo N, certo? Aqui no meio, conectando o dreno ao source. E daí a corrente que tu controla é a corrente que flui nesse canal aqui do dreno para o source, certo? É como se fosse um canal, exatamente um canal, certo? É uma junção N entre o dreno e o source. Pode ser uma junção P também, mas vamos falar que seja uma junção N por enquanto. E aí o que que tu tem? Tu tem acesso a dois terminais, ou gate, melhor dizendo, que ele vai atuar dos dois lados desse canal. E qual que é a função desses dois ladinhos aqui, ó, do teu canal? É aumentar ou diminuir a condutividade do terminal de dreno para o terminal de source. No momento que tu altera a condutividade desse canal aqui, tu aumenta ou diminui essa corrente de dreno. Tá? Tu aumenta ou diminui essa corrente de dreno. E a gente vai conversar agora um pouquinho como que é que ele muda a condutividade do terminal de dreno, como é que ele muda para o source, como é que ele muda a condutividade desse canal, é o que eu vou tentar explicar agora para vocês, porque é em cima disso que a gente tira o modelo do FET, tá? Então, aqui, ó, a corrente de dreno é o que tu vai controlar, certo? Aqui tá a corrente de dreno. Fisicamente, o que a gente tem é um troço mais parecido com isso aqui, que existe um canal conectando o terminal do dreno ao source, certo? E esse canal aqui, a gente vai controlar a condutividade desse canal através da tensão que a gente aplicar entre esses dois terminais aqui, que a gente chama de VGS, tá? Que nesse caso aqui, tá aqui, certo? É isso aqui que a gente controla, ok? Então, como é que a gente chega nesse controle do fluxo? Como é que a gente controla? Como é que a gente chega nesse conceito de controlar a condutividade desse canal N? Como que a gente é capaz de controlar essa condutividade?
Para chegar nessa explicação, eu quero lembrar algumas coisas para vocês, tá? Primeira coisa, a questão do diodo, tá? Porque tudo é junção PN, tudo em eletrônica é junção PN, maior ou menor, mas tudo é junção PN. E a junção PN mais simples que vocês já viram até hoje é do diodo, tá? Então, vamos começar a conversar sobre o diodo, relembrar alguns conceitos, e daí a gente vai aplicar esse conceito no transistor de efeito de campo, tá? Então, vamos pegar o diodo, para vocês terem um exemplo, o que é um diodo fisicamente, tá? É mais parecido com isso aqui, ó. Isso aqui é um microscópio eletrônico, tá? Que tirou a foto de um quadradinho de semicondutor. E isso aqui é o que tu tem mais próximo do que é um diodo fisicamente, tá? É um quadradinho de silício, tá? Esse quadradão, na real, aqui é de silício, tá certo? E ele tá dopado negativamente, tá? Esse quadrado de fora que tu tá vendo aqui, ó, ele tá dopado negativamente. E esse quadrado de dentro aqui, na real, ele é uma piscina encravada nesse quadrado N. Esse carinha de dentro aqui, ele é um semicondutor do tipo P, que foi encravado dentro desse bloco do tipo N, tá? E daí tu fez uma junção, ó, P com o N, tá? Tu tem esse bloco P encravado dentro de um bloco N, então tu tem uma junção PN. E daí o que os caras fazem? Vem aqui e colocam um contato metálico nessa junção P e um contato metálico nesse carinha N. E aí tu tem um diodo. Puxa os fiozinhos para fora, joga para os terminais, tu tem o diodo. Então, fisicamente, um diodo é mais parecido com isso aqui, ó, com essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é um pedacinho de silício, tá? Se eu for representar, por exemplo, essa estrutura por um corte aqui, ó, se eu fizer um corte aqui de seção transversal e colocar essa estrutura aqui do lado, a gente tem basicamente isso aqui, ó, tá? A parte de baixo, né, pensando que isso aqui é o corte que tu tá vendo aqui, ó, a parte de baixo é um substrato, que eles dão um nome, que é do tipo N, é um semicondutor do tipo N, e encravado nesse semicondutor do tipo N, tu tem um semicondutor do tipo P. E daí tu coloca um contato metálico no P, um contato metálico no N, e Brasil, tu tem os dois terminais do teu diodo, certo? Os dois terminais aqui que tu tá vendo do teu diodo, tá? E por que eu tô salientando isso? Porque essa estrutura é bem importante, tá bom? Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar junto com o material depois da aula, essa referência aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha. É um artigo bem curtinho, tá? Que fala de como que é construído um semicondutor. Tá? Como que eles constroem um diodo. Então, eu vou botar esse artigo lá para vocês verem. Isso aqui que está na mão do cara, aqui, ó, é um disco de silício, tá? Nesse disco de silício, tu tem inúmeros semicondutores encravados nele, que depois eles vão cortar e cada quadradinho vai virar um quadradinho desses que estavam no slide anterior, tá? Então, esse cara aqui, essa produção, eles mostram lá. O processo de fabricação é muito semelhante a um processo de serigrafia, tá? Por exemplo, aquelas que tu faz em camiseta, é serigrafia que a gente fala? Né? Que daí tu põe o stencil, né, que é uma máscara, passa a cor amarela. Depois bota outro stencil, passa a cor azul. Bota outro stencil, passa a cor, sei lá, qual é a outra cor que usa, tá? Então, é bem parecido, só que em vez de tu tá falando de tinta, tu tá falando de implantação iônica. E em vez de falar da camiseta, tu tá falando de silício, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Então, eu vou deixar esse artigo para vocês darem uma olhada. Olhem, tá? É muito interessante. E eu vou deixar esse link aqui também de um vídeo antiguíssimo, tá? Que é muito didático para entender como que é o comportamento dos semicondutores, tá? Muito, muito interessante mesmo. É velho, mas a ideia é a mesma sempre, tá? Não interessa. O semicondutor continua tendo a mesma ideia. Mas com base nisso aí, tá? Voltando à ideia aqui, como que isso funciona? Vocês lembram como que o diodo funciona? Ah, vocês lembram o funcionamento do diodo? Alguém lembra como é que um diodo funciona, para falar bem a verdade? Eu só peguei essa estrutura que está aqui em cima, ó, e redesenhei ela, ó. Tu continua com um contato no semicondutor P que está encravado na piscina N, e daí tu tem um contato aqui no semicondutor do substrato N. Alguém lembra disso aqui? Vagamente, não lembra, já cansou de ver. Alguém repetiu o dispositivo Zoom aí?
O que está acontecendo com vocês? Essa é fácil. Então me diz, por que que essa nomenclatura que a gente coloca em semicondutor do tipo P, semicondutor do tipo N, por que que a gente coloca essa nomenclatura nos semicondutores? Vocês lembram? Ninguém lembra? Por que que eu digo, semicondutor do tipo P, semicondutor do tipo N, junção PN? Ninguém sabe por que isso? Polaridades no material, pode ser, pode ser. É que ele não está polarizado, no caso. No Mas caso seria a parte de elétrons na camada de valência, né? Que um tem isso. 5, outro tem 3, aí fica com. É quase isso, perfeito. O que que acontece é que tudo é silício, né? Tudo é silício. E silício, ele não é um condutor, tá? Ele é um semicondutor. Por que que se chama semicondutor? Se tu colocar um fio de silício, ele não vai conduzir. Não vai conduzir, tá? Mas por que que a gente diz que ele é um semicondutor? Porque se tu vai lá naquele silício e joga alguns elementos diferentes naquele silício, e esse processo a gente chama de dopagem, que no meio do cristal de silício lá tem infinitos átomos de silício, tu começa a colocar alguns átomos perdidos lá no meio que tem mais elétrons na camada de valência que o silício, ou que tem menos elétrons na camada de valência que o silício, ele começa a dar uma característica condutiva para o silício. Tá? Então, se tu pega um pedaço de silício e implanta ele com átomos de fósforo, agora me perdi nos átomos, mas Fósforo, enfim, fósforo. se tu implanta ele com fósforo, tu vai ter, o fósforo tem mais elétrons na camada externa que o silício. Então, vai começar a sobrar elétron nesse cristal. Vai ficar elétron solto lá pelo meio, né? Tipo, dando de bobeira lá no meio. E daí o que que faz, o que que acontece? Quando tu pegar esse fio, digamos, que tu implantou com fósforo e botar, tentar fazer com que ele conduza, agora esse cristal tem elétrons livres. Ele tem elétrons soltos lá no meio que estão loucos para se mexer. Então tu bota ele para conduzir, ele conduz. E a mesma coisa com a implantação do tipo P. Tu coloca um elemento que vai ter menos elétrons na camada de valência que o silício. E se ele tem menos, vai ficar uns buraquinhos lá louco para receber elétron. Então, se tu bota uma corrente nesse cara, vai ter por onde os elétrons circular, que são esses buraquinhos que ficou pelo meio do silício. Porque ele está sujo, ele está dopado de outro elemento. Tá? Então, tu consegue controlar a condutividade do silício através da dopagem. Tá? Se tu põe elétrons livres no cristal de silício, ele começa a conduzir. Se tu deixa lacunas nesse silício, ele também começa a conduzir. E daí tu tornou ele um condutor, tá? Tu tornou o silício condutor através do processo de dopagem. E tu pode fazer dopagem de duas formas, ou uma dopagem do tipo N ou uma dopagem do tipo P. Se tu coloca um elemento que tem mais elétrons na camada de valência que o silício fica do tipo N, porque sobram elétrons no cristal. Se tu coloca um elemento que tem menos elétrons que o silício, falta elétron no cristal. E daí a gente diz que tem lacunas sobrando. E daí tu põe um P porque arremete a positivo. Mas não é que o silício ficou positivo. Não, é porque ele falta elétrons. Ele está faltando elétrons, então ele fica com lacunas, ele fica com buracos. Tá? Então o que, que acontece? No momento que tu tem esses dois pedaços, digamos assim, esses dois semicondutores, tipo N, tipo P, tu consegue brincar com eles dessa forma. Porque tu tem agora esses caras são condutores, só que um está com excesso de elétrons e outro está com falta de elétrons. E por isso que ele recebe esses nomes. O semicondutor do tipo N significa que ele está com excesso de elétrons, né? Então tu tem aqui, por exemplo, nesse ladinho do tipo N, tu tem alguns elétrons dando bobeira aqui, pouquinhos, né? Poucos elétrons dando bobeira por aqui, certo? Porque esses elétrons que estão aqui são daqueles átomos que tu inseriu no cristal. É um cristal de silício puro.
mas daí tu inseriu alguns átomos lá que sobrava elétrons. Então ficou alguns elétrons sobrando aqui pelo meio. E como esses elétrons estão sobrando ali, eles não estão ligados, porque eles são excedentes, né? São os componentes majoritários. Eu acredito que vocês viram isso. Eles estão sobrando, é fácil de tu fazer eles se mexer. Então, eles vão se movimentar com facilidade. Então, se ele se movimenta, se esses elétrons se movimentam, é fácil de eu fazer uma corrente nesse elemento. E o análogo a gente tem aqui para o semicondutor do tipo P. Tu vai ter buraquinhos aqui que está faltando elétrons, que são as lacunas. Tá faltando elétrons. E a gente chama que é umas carguinhas positivas, mas na real não são cargas positivas. São buracos onde os elétrons estão faltando, porque tu inseriu átomos com menos elétrons que o silício. Então ele não conseguiu, todos os silícios não conseguiram se combinar, ficou os buraquinhos lá, faltando elétrons no meio do cristal. Tá? Então essa que é a pegada. O que é um semicondutor do tipo P? Está faltando elétron. O que é um semicondutor do tipo N? Está sobrando elétron. Tudo é silício, mas tu deu uma dopagem diferente para cada um deles. Dopar é inserir elementos no meio desse cristal, inserir átomos no meio desse cristal de outro elemento que não o silício, tá? E através disso tu dá um flavor ali, né? Tu dá um jeitinho nesse silício, dá uma característica ou N ou P, tá? Isso é muito importante porque que a gente quer falar aqui, tá certo? E aí, o que isso importa para nós? Por que isso é importante aqui para nós? O que acontece nesse elemento aqui quando tu faz essa junção PN? Se esse lado N aqui está sobrando elétrons e desse lado P está faltando elétrons, é justo que quando tu fizer uma polarização, uma junção P com uma junção N, vai acontecer o quê? Os elétrons que estão aqui na beirinha, que estão em contato com o P, os elétrons que estão aqui sobrando em contato com o P, e as lacunas que estão aqui louquinhas para receber elétron, é natural que eu pense, bom, esse elétron vai migrar para cá e vai se combinar com essa lacuna. Se aqui desse lado está sobrando elétron e aqui está faltando, então essa galera vai se juntar. E na hora que esses elétrons se juntarem aqui da esquerda, do tipo N, com as lacunas do lado P, quando esses carinhas se juntar, vai criar uma pequena região onde tu não tem nem elétron sobrando e nem lacuna sobrando. Essa pequena região aqui, que é a chamada camada de depleção, vocês lembram disso? Lembram desse nome? Camada de depleção. Essa camada de depleção, tu não tem nem elétron sobrando e nem lacuna sobrando. Então, aqui nessa região, é difícil de tu estabelecer uma corrente elétrica, porque não tem nem elétron e nem lacuna sobrando. Então, nessa região aqui, ela funciona como se fosse um isolante, porque as lacunas e os elétrons já se juntaram, não tem ninguém sobrando nessa região, tu não consegue conduzir nessa região, então essa região funciona como se fosse um isolante. Funciona como se fosse um isolante, certo? Estão entendendo mais ou menos isso? Vocês conseguem visualizar isso, tá, gurizada? Isso é importante. E aí, o que acontece? O que acontece nessa situação? Tá aí, tu juntou, tá esse cara, aqui tem a nossa camada de depleção, que não conduz, tá? Essa camadinha aqui não conduz, então tu tem isso aqui, essa é a estrutura. E aí, o que acontece? Acontece que eu posso agora pensar como é que funciona se eu tentar estabelecer corrente nesse meu elemento. Por exemplo, o que é eu tentar estabelecer uma corrente nesse elemento? É eu polarizar ele, eu aplicar uma tensão em cima dessa junção. Por exemplo, se eu vier aqui aplicar uma tensão nesse terminal aqui, ó, maior que a tensão nesse terminal aqui. Se eu tentar fazer isso aqui, eu estou aplicando uma tensão maior desse lado do que desse lado aqui. Eu estou tentando fazer uma condução de corrente da direita para a esquerda. Eu estou tentando fazer isso, né? Porque eu estou aplicando uma tensão desse lado maior que desse lado. É como se eu estivesse empurrando desse lado aqui para tentar estabelecer uma corrente elétrica, tá? O que é corrente elétrica? É fluxo de elétrons.
Estou tentando fazer isso. Vamos ver se acontece. O que acontece quando eu aplico uma polaridade nesse sentido, quando eu aplico uma tensão nesse sentido na tua junção PN. Quando eu aplico um positivo desse lado, nesse terminal aqui, ó, é como se eu estivesse aplicando o positivo aqui nesse terminal, concorda? Né? Está conectado aqui e o negativo aqui desse lado, tá? E aí, o que vai acontecer? No momento que tu aplica um terminal positivo desse lado aqui, ó, o que esse terminal positivo, é uma tensão positiva, certo? Um campo elétrico aqui positivo, o que esse cara vai tentar fazer com aquele monte de elétron solto que está aqui nesse canal N, nesse semicondutor do tipo N? Tu está aplicando um terminal positivo perto de um monte de carga negativa. Qual que é a tendência dessas cargas negativas? Alguém saberia dizer? Alguém saberia dizer? Qual que é a tendência dessas cargas negativas aqui quando tu aplica um terminal positivo perto delas? E aí? Vocês estão vivos? Posso que vocês estão estudando para outra disciplina, né? Serem atraídas. Aí, show de bola, é isso aí, ó. Então, a ideia é que quando tu aplica um terminal positivo, deixa eu só voltar aqui, aqui. Quando tu aplica esse terminal positivo, essa polaridade positiva aqui no semicondutor do tipo N, esse positivo vai puxar esses elétrons para cá, vai atrair essa camada, essa galera para esse lado aqui, vai atrair esses magrão tudo para a direita. E do outro lado, no semicondutor do tipo P, a mesma coisa vai acontecer. O terminal negativo aqui, ó, vai atrair essas lacunas para perto dele. Vai puxar essas lacunas em direção ao terminal. Estão observando isso? Vai puxar essas lacunas em direção ao terminal e desse lado aqui vai puxar os elétrons em direção ao terminal. E se acontece isso, tu consegue perceber, no momento que tu puxa essa galera para fora, tu tá afastando os portadores, que do lado direito é os elétrons e do lado esquerdo são as lacunas. No momento que tu faz essa polarização, tu tá puxando os elétrons para a direita e tu tá puxando as lacunas para a esquerda. Tu tá afastando os elétrons do meio, da junção. Tu tá afastando eles do lugar onde eles se combinam. Tu tá puxando eles mais para a direita aqui. E o que acontece no momento que tu faz esse afastamento entre os elementos ali? O que acontece no momento que tu afasta esses elétrons que estavam aqui, agora eles estão indo para longe. No momento que tu polariza, essas lacunas que estavam aqui agora estão indo para longe. O que acontece é que tu começa a criar uma região aqui em volta, ó, que não tem mais elétrons, porque todos os elétrons que estavam aqui nessa região, agora eles estão migrando em direção ao terminal do contato, ao terminal positivo. Todos os elétrons que estavam nessa região migraram para lá. E todas as lacunas que estavam nessa região aqui migraram para cá também. Então, tu começou a aumentar, tu começou a criar, na real, uma região onde não tem mais portadores, porque tu afastou os portadores da junção. No momento que tu fez essa polarização, tu afastou os portadores da junção, tu afastou os elétrons, tu afastou as lacunas da junção. E se tu tirou os portadores dali, se tu afastou essa galera, de novo, essa camada aqui começou a não ter portadores. E se não tem portadores, ela é o silício puro novamente. E se ela é o silício puro novamente, ela é não condutora. Basicamente, o que isso aqui representa é que quando tu afasta os portadores da junção, tu tá ampliando a camada de depleção. Tu tá aumentando essa região não condutora. No momento que tu afasta os portadores da junção, tu aumenta a camada de depleção. Tu afasta os portadores dessa junção aqui. Então, tu aumenta a camada isolante entre um terminal e outro.
Se eu aplicar uma tensão maior ainda aqui, se eu aumentar a tensão desse lado, positiva desse lado, eu vou puxar mais ainda os elétrons para longe. E se eu afasto mais ainda os elétrons, essa camada aumenta mais ainda. Então, eu aumento o bloqueio que existe entre a camada da direita e a camada da esquerda. Eu aumento a camada de depressão. Eu aumento a região que não tem portadores. E se esses portadores estão se afastando, eles não conseguem se combinar. E se eles não conseguem se combinar, os elétrons não conseguem migrar, porque ele não vai entrar numa lacuna para sair do outro lado. Então, se não acontece essa combinação de lacuna com elétron, tu não vai ter corrente. Não existe corrente fluindo, porque os caras não estão se combinando, não estão se juntando. E se eles não se juntam, tu não consegue fazer com que os elétrons migrem, porque tu aumentou essa camada isolante entre um lado e o outro. Tu aumentou a chamada camada de depressão. E essa camada de depressão é isolante. Por que que é isolante? Porque não tem portadores, não tem elétrons nem lacunas dentro dela para migrar, tá? Então, essa polarização a gente dá o nome de polarização reversa, porque não tem corrente fluindo. Não vai existir corrente fluindo, certo? Então, esse é um jeito que tu tem de polarizar essa junção. Se tu aplicar uma tensão elétrica desse lado maior que a tensão desse lado aqui. Alcançaram o raciocínio até aqui? A gente polarizou ele reversamente. Por isso que o diodo polarizado reversamente não conduz. Porque quando tu polariza ele reversamente, tu afasta os portadores da junção. Se tu afastou os portadores, tu aumentou essa camada onde não tem portadores. Logo, e essa camada, por não ter portadores, ela é isolante. E o nome dessa camada é camada de depressão. Então, polariza reversamente, aumenta a camada de depressão. E aumenta por quê? Porque tu afastou os portadores. Tá? Polariza reversamente, não conduz. Por quê? Porque tu aumentou a camada de depressão. Por quê? Porque tu afastou os portadores. Por quê? Porque o terminal positivo desse lado atraiu os elétrons e porque o terminal negativo desse lado atraiu as lacunas. Certo? Então não acontece recombinação, tu criou uma região onde não tem nem lacuna, nem elétron, então tu aumentou a isolação entre um lado e o outro. Tá? Isso é polarização reversa. Ok? De boa? Se não estão entendendo, tem que me falar, tá? Tem que me falar. Então essa é a polarização reversa. Show de bola. Mas, o que que acontece se agora eu fizer o contrário? Se eu colocar o terminal positivo desse lado aqui e terminal negativo desse lado. Ou seja, o que que significa eu dizer terminal positivo assim assado? Significa que eu vou tentar fazer a corrente fluir nesse sentido. Lembrando, né, o que que é a corrente elétrica? É o fluxo de elétrons. Para acontecer fluxo de elétrons, as lacunas e os elétrons têm que estar se combinando, se recombinando. Uma lacuna pulando para dentro de um elétron e saindo. Lacuna pulando para dentro do elétron. Ao contrário, elétron pulando para dentro de uma lacuna e saindo. Certo? Tem que acontecer esse elétron caminhar. Tá? A gente viu que na polarização reversa não tinha como ele caminhar, porque a gente criou uma região onde não tem nem lacuna e nem elétron. Mas o que que acontece se eu fizer essa polarização aqui embaixo agora? Eu troquei, tirei aquela polarização vermelha e vou colocar essa polarização azul agora. O que que acontece? Eu estou aplicando o terminal positivo aqui e o terminal negativo aqui. O que que acontece agora? Quando eu coloco o terminal positivo aqui desse lado, eu vou ter um positivo tocando num semicondutor onde está entupido de lacuna. E desse lado aqui, eu vou ter um terminal negativo tocando num semicondutor que está entupido de elétron. O que que esse terminal negativo agora vai fazer com os elétrons? Bom, se o terminal positivo atraía, né, o terminal negativo vai empurrar esses elétrons. Concordam? Esse terminal negativo aqui vai empurrar os elétrons para o lado contrário, vai afastar os elétrons. Certo? Esse terminal negativo vai afastar os elétrons. E esse terminal positivo
vai afastar as lacunas. E quando tu faz esse afastamento da direita para a esquerda, dos elétrons, né, da direita em direção à junção e as lacunas em direção à junção, tu tá empurrando um contra o outro. Tu tá chipando o elétron na lacuna ali, ó. Vai, sabe? Tu tá empurrando um em direção ao outro. E quando tu faz isso, tu tá enfiando esses elétrons para dentro dessa camada, tu tá forçando eles a entrarem nessa região e tu tá forçando as lacunas a entrar na região também. Tu tá empurrando um contra o outro. E quando tu faz isso, tu tá jogando portadores para dentro dessa região amarela. Tu tá enfiando portadores para uma região onde não tinha portadores. Tu tá fazendo com que esse elétron aqui se combine com essa lacuna aqui. E daí tu vai fazer que esse elétron migrou para dentro da lacuna e daí ele movimentou. E aí ele fluiu de um lado para o outro. Tu teve uma combinação, certo? E no momento que tu faz isso aí, esses elétrons tudo começa a se combinar, começa a reduzir essa região que onde não tinha portadores, porque agora tu está enfiando todo mundo para dentro dessa região, e como esse elétron aqui migrou, agora abriu espaço para outro elétron entrar aqui, que vai migrar também, e outro elétron vai vir pelo fio e vai migrar também, e vai acontecer que esses elétrons vão entrar no semicondutor, vai combinar na lacuna e vai sair do outro lado. O elétron vai entrar no semicondutor, combinar na lacuna e sair do outro lado, porque tu está empurrando as lacunas para os elétrons para esse lado, tu está empurrando os elétrons em direção das lacunas e tu está empurrando as lacunas em direção aos elétrons. Tu está juntando, está fazendo eles se combinarem. Então, tem como o elétron que entra na direita se combinar com uma lacuna. Tem um caminho para ele percorrer. Então, estabelece uma corrente fluindo. Estabelece o fluxo de elétrons, certo? Estabelece o fluxo de elétrons, então existe corrente fluindo. Existe uma corrente fluindo. E isso aqui é a polarização direta. O que é a polarização direta? Tu empurrou os portadores de um lado em direção aos portadores do outro lado. Tu empurrou os elétrons em direção das lacunas. Tu forçou eles a se combinarem na junção. E se eles se combinaram na junção, reduziu essa região amarela, né? Ela diminuiu essa região amarela. E essa região amarela é isolante, então tu diminuiu a camada isolante. Então tu estabeleceu um fluxo de elétrons, tu estabeleceu corrente elétrica. E isso é a polarização direta. Quando tu polariza diretamente, tu diminui a camada de depleção, tu extingue a camada de depleção, porque tu joga portadores para dentro dela. E aí tem corrente. Já quando tu polariza reversamente, tu aumenta a camada de depleção. Quando tu polariza reversamente, tu cria uma camada não condutora, que não tem combinação de elétrons e lacunas. Certo? Então, quando tu polariza reversamente, tu cria essa camada isolante, tu cria a camada de depleção. Quando tu polariza diretamente, tu extingue ela. Tá? Então, isso é bem importante, tá, gurizada? Esse é o princípio de funcionamento de uma junção PN. É o princípio de funcionamento de um diodo. Polariza diretamente conduz, polariza reversamente não conduz. Mas por quê? Por causa da camada de depleção que é isolante. Diretamente tu extingue ela, porque tu jogou portadores para dentro. Reversamente, tu aumenta a camada de depleção, porque tu tirou os portadores dela. Deu para entender, relembrar isso aí, mais ou menos? Mais ou menos. Vamos olhar agora, então. Vamos lá, então. Show. Então, isso aqui, por que a gente falou, por que a gente salientou esse comportamento aqui? Porque esse princípio de uma junção PN é o mesmo princípio de funcionamento de um FET, tá? O que a gente tem no transistor FET? A gente tem essa estrutura aqui, só que aqui, ó. Certo? Só que aqui. E o que a gente tem aqui na real? Ó? Observa que a gente tem uma junção PN, ó, a gente tem essa junçãozinha PN
do gate para o source. Ó, esse aqui é o source, ó, esse N aqui é o source, ó. Então, tu tem essa junção PN do gate para o source, certo? E desse lado aqui também, ó. Esse terminal aqui é o gate também, ó, tá passando lá por trás, ó, aquele pontilhado lá, ó, é para dizer que o terminal gate que tá aqui, ó, ele também tá aqui, ó, gate, certo? Ele também tá ali, tá? Então, tu tem uma junção PN, ó, uma junção PN do gate para o source. E tu tem essa mesma junção PN desse lado aqui, ó, PN do gate para o source. E eu disse para vocês que a gente vai controlar esse elemento através da tensão que eu aplico do gate para o source VGS. Através do valor dessa tensão que eu vou controlar a condutividade do meu meio. E como que funciona isso? Deixa eu só simplificar a imagem, deixar ela assim, para a gente entender como que funciona. Então, a gente vai ter, na real, aqui, ó, a tensão do terminal gate para o terminal source, certo? Na real, a gente vai trabalhar com uma tensão negativa, que nesse caso vai ficar melhor de ver, mas tanto faz a polaridade, tá? Tu tem transistores que funcionam dos dois jeitos. Não dos dois jeitos, mas que transistores para os... Enfim, tu tem transistores do canal N e transistores do canal P. Nesse caso aqui, a gente vai falar de um transistor de canal E, tá? Então, vamos pensar numa tensão gate source nesse sentido aqui, tá? O que que muda? Vamos olhar aqui. Como eu disse para vocês, né? O que a gente controla nesse elemento é a corrente que flui do terminal de dreno para o terminal de source. O que a gente controla é essa corrente aqui, ó, ID, certo? Através do valor dessa tensão. Essa corrente ID, aqui na nossa estrutura, é a corrente que entra no dreno, ó, e flui em direção ao source. Essa aqui é a corrente ID, tá? Ela desce aqui em direção ao nosso source. Show! Ela flui através desse canal N. Olha que ela está sendo conduzida por um semicondutor do tipo N, tá? Como esse semicondutor do tipo N, ele está entupido de elétrons aqui, ó, então é só tu estabelecer, é muito fácil, tu tá com esse canal, tu tem uma polaridade nesse canal, tu consegue fazer ele conduzir, ele tá dopado, ele tem elementos livres para conduzir. Então ele conduz de boa, né? Ele conduz de boa, esse canalzinho aqui, ele conduz de boa a nossa corrente de dreno, tá? E o que que acontece quando tu vem aqui, então, e aplica essa tensão do gate para o source aqui, ó, um VGS? O que que acontece quando tu aplica essa tensão? Vamos lá, vamos pensar de novo como a gente pensou lá no diodo, tá? O que que a gente tem aqui no semicondutor do tipo P? A gente tem lacunas sobrando aqui, ó, tá? Tu tem lacunas sobrando aqui desse semicondutor do tipo P. E aqui no semicondutor do tipo N, tu tem elétrons sobrando, certo? Tu tem elétrons sobrando. E aí, o que que acontece quando a gente faz essa polarização aqui, ó, no nosso semicondutor? O que que acontece quando a gente faz essa polarização? Tu tá aplicando o terminal negativo no gate, certo? Ou seja, tu tá aplicando esse terminal negativo, deixa eu pegar a cor azul de novo aqui, ó. Tá aplicando esse terminal negativo aqui no semicondutor do tipo P. E o que que acontece quando eu aplico esse negativo aqui no semicondutor do tipo P? Esse terminal negativo vai atrair essas lacunas para cá, vai puxar as lacunas para cá, vai puxar as lacunas. E a mesma coisa acontece com esse terminal positivo aqui, ó, no source, com relação aos elétrons do teu canal N. Vai puxar esses elétrons para longe da junção. Esse terminal negativo do gate vai puxar as lacunas para longe da junção, e esse terminal positivo do source vai puxar os elétrons para longe da junção. Tu vai afastar a galera da junção PN. E daí o que que acontece no momento que tu aplica essa tensão, então? Tu vai estabelecer aquela região aqui no meio, ó, que não tem nem lacunas e nem elétrons, porque tu afastou essa galera da junção. Tu afastou elas daqui, ó. Todos os elétrons que estavam aqui, louco para se combinar, agora eles vieram para perto do source. E todas essas lacunas que estavam aqui, pronta para se combinar, agora elas vieram em direção ao gate.
Então, tu criou uma camadinha aqui, ó, que é não condutora, que é isolante. E a mesma coisa acontece desse lado, porque esse terminal gate está lá do outro lado também, puxa as lacuninhas daqui para a direita, puxa os elétrons daqui para baixo, então, de novo, tu cria em torno do semicondutor P uma região isolante. Tu cria uma região aqui não condutora, certo? E observa que quando tu faz isso, que quando tu polariza, tu tá criando uma região não condutora, e essa região não condutora, ela tá começando a estrangular, tá começando a diminuir o canal que tu tem aqui, ó, para aquela corrente fluir. Tá começando a estrangular aquele canal que tu tem para a corrente fluir do dreno para o source. E o que, que acontece se eu aumento essa diferença de tensão entre o gate e o source? Eu aplico uma tensão ainda maior entre o gate e o source, eu vou puxar essas lacunas ainda mais para a esquerda e eu vou puxar esses elétrons ainda mais para o source. Eu vou afastar os portadores ainda mais da junção. Então, se eu aumento a tensão entre o gate e o source, a diferença de tensão entre o gate e o source, eu vou afastar ainda mais os portadores. Ou seja, se eu aumento a diferença de tensão, eu vou aumentar ainda mais esse canal, ou melhor, essa região não condutora. Se eu aumento a tensão, aumenta ainda mais essa região não condutora. Aumenta ainda mais a região não condutora. E quanto mais aumenta essa região não condutora, mais eu estou estrangulando o canal que eu tenho para conduzir do dreno para o source. É como se tu estivesse apertando uma mangueira de água lá, certo? A corrente, a água está fluindo do dreno para o source. A água está fluindo da torneira para fora. Quando tu aperta a mangueira, quando tu aperta ela, tu estrangula o caminho que tem para essa água circular. E se tu tá estrangulando o caminho, tu tá diminuindo o caminho para essa água conduzir, para essa corrente fluir. Então tu tá diminuindo a condutividade do meio. Então, se eu aumento a diferença de tensão desse ponto para esse ponto, eu faço com que essa corrente diminua. Porque eu estou diminuindo o caminho que tem para ela conduzir. Certo? Eu estou diminuindo o caminho. E o que, que acontece se eu continuar aumentando essa tensão? O que, que acontece se eu continuar estrangulando a mangueira, se eu continuar apertando a mangueira? Eu vou aumentando cada vez mais essas duas regiões não condutoras, até vai diminuindo a corrente, né? Porque vai apertando, a corrente vai diminuindo, até o momento em que a região de depleção, a camada de depleção da esquerda e a camada de depleção da direita, elas se tocam. E o que, que acontece no momento em que elas se tocarem? Eu fechei completamente esse canal. Eu bloqueei completamente. Observa que agora do dreno, que é esse terminal de cima, para o source, não existe um caminho condutor. Não existe um caminho que seja capaz de conduzir a corrente, porque essa região amarela é isolante. É a camada de depleção que se formou porque eu polarizei reversamente do gate para o source. Então, quando eu aumento muito essa tensão aqui negativa, eu fecho o caminho. Eu estrangulo o canal do FET. Então, eu vou diminuindo a tensão, né, que é aplicar uma tensão negativa cada vez menor aqui no gate. Quanto menor a tensão de gate, maior a camada de depleção de cada lado, maior a depleção de cada lado. Ou seja, está estrangulando, até o momento em que tu trancou. Pronto, acabou, não conduz mais. Eu tranquei, abri a chave, certo? Não tem mais como conduzir corrente. Então, existe um valor de tensão para o VGS que causa o estrangulamento do canal. Que não deixa conduzir. Mas, se eu boto outra tensão, eu consigo controlar, através do valor dessa tensão aqui, ó, eu consigo controlar a espessura do canal. Eu consigo controlar o estrangulamento do canal. Através do valor VGS, eu consigo controlar o quanto que esse canal consegue deixar de passar de corrente ou não. Vocês conseguem ver isso? Que conforme eu regulo o valor da tensão no gate para o source,
eu consigo controlar a grossura, a espessura da camada de depleção de um lado para o outro. E isso eu controlo a espessura do canal que vai cruzar ou não corrente. Quanto mais negativa a tensão no gate com relação ao source, mais estrangulado é o canal. E daí, dependendo do valor de VGS que tu colocar, tu pode aumentar e diminuir o valor de VGS, tu vai aumentar ou diminuir o canal. Ou seja, tu vai aumentar ou diminuir o valor da corrente que passa no canal. Certo? Então, regulando o valor de VGS, tu regula o valor da corrente de dreno. Certo? Esse é o princípio de como que um transistor de efeito de campo funciona. Certo? Regulando um valor de tensão, tu regula a espessura do canal. E essa espessura de canal é regulada pelo tamanho da camada de depleção que acontece entre a junção do gate para o source. Assim como é um diodo polarizado reversamente. Se tu põe uma tensão reversa muito grande no diodo, ele tem uma camada de depleção muito grande. E a mesma coisa aqui. É como se fossem dois diodinhos polarizados reversamente de cada lado. Entenderam isso? Resumo. VGS controla ID. Ok? Não. Esse valor, esse exato momento em que a camada de depleção, da esquerda se encosta na camada de depleção da direita, exato instante em que a camada de depleção da esquerda se encosta na camada de depleção da direita, o exato valor de VGS que implica em um canal, encostou um lado no outro, esse valor é chamado de pinch-off. Qualquer tensão menor que esse valor de pinch-off, ele vai fechar cada vez mais o canal, certo? Não vai deixar conduzir, vai estrangular esse canal cada vez mais. O exato valor de VGS que faz com que a camada de depleção da esquerda encoste na camada de depleção da direita, a gente chama de tensão gate source de pinch-off. Quem é que manja dos ingleses, hein? Quem é que sabe o que é pinch-off? Aí eu imagino que seja para a tensão de apertar, né? O estrangulamento que você estava falando. Isso. Na real, o pinch-off vem de beliscão, né? Então, tu imagina como se tu tivesse os dois lados assim, e ele, fechou. Né? No exato instante que tu fecha, essa tensão que tu aplicou é a tensão de pinch-off. E esse é um valor muito importante, tá? É um valor muito importante. É um dado construtivo do transistor. Porque os caras, quando construíram o transistor, essas dimensões físicas, eles vão dar as dimensões que eles querem. Então, eles podem fazer um canal maior, um canal menor, mais comprido, onde a tensão de pinch-off pode ser menor ou maior que a tensão necessária para um cara encostar no outro. E daí depende do nível de dopagem que tu deu nesse semicondutor, que é basicamente o número de elétrons livres e tal. Tá? Claro, é extremamente mais complexo, né? Mas a ideia é essa aqui, do jeito que funciona, certo? E digamos assim, ó, eu acho muito mais fácil a gente ver no transistor FET aquela analogia que a gente faz com a torneira regulando uma corrente. Porque é exatamente o que acontece lá na torneira, o que acontece aqui no FET, tá? Porque a água que circula na tua torneira é como se fosse a nossa corrente de dreno. E tu regula o valor dessa corrente de dreno pelo quanto que está aberto ou não um canal para ela conduzir. E tu regula o tamanho desse canal, se ele está mais aberto ou mais fechado, claro, através do registro. Tá? Aqui a gente regula essa espessura de canal, né? Nesse caso aqui é o canal onde a água vai fluir aqui, ó. A gente regula a espessura do nosso canal através da tensão de gate que a gente aplica, VGS, certo? A gente regula
o canal, a espessura do canal através dessa tensão. Então, essa analogia eu acho bem mais visível aqui para o transistor de efeito de campo do que lá no transistor bipolar de junção, tá? Porque aqui tu vê justamente que o que regula a água que flui numa torneira é a espessura, é o tamanho de um canal que tu tem maior ou menor, tá? E aqui é a mesma coisa. Tu aumenta ou diminui esse canal aqui. E tu aumenta ou diminui esse canal através da tensão que tu aplica do gate para o source. Porque essa tensão vai regular a camada de depressão que existe, o tamanho da camada de depressão que existe dos dois lados, que é o estrangulamento que tu faz do canal, tá? Beleza? Só parênteses para voltar na questão da analogia, tá bom? Tá, e aí? Esse é o comportamento físico. Esse é como fisicamente que o transistor ele consegue regular a corrente de dreno, né? Como fisicamente que ele consegue definir, regular o valor dessa corrente aqui, ele regula através do valor dessa tensão gate source, tá? Certo? Que é a corrente que passa aqui no nosso semicondutor, essa corrente que cruza no dreno para o source, a gente regula através da tensão que a gente aplica no gate source. Muito importante lembrar isso sempre. O que está acontecendo? Tu está variando esse valor de tensão gate source aqui, ó. Tu está mudando o valor desse gate source. No momento que tu altera o valor da tensão gate source, tu altera a tensão de polarização do terminal gate para o terminal source. Ou seja, tu regula a espessura da camada de depressão do lado esquerdo e a espessura de depressão da camada de depressão do lado direito. E conforme tu aumenta essa camada de depressão, tu estreita ou mais ou menos o canal. Tu estrangula o canal mais ou menos. Ou seja, tu tem um caminho melhor ou pior para a condução de corrente. Ou seja, tu aumenta ou diminui a corrente. Essa corrente que flui no canal vai diminuir quando tu estrangular e vai aumentar quando tu aumentar o canal, quando tu desestrangular, digamos assim, certo? Então, através da variação da tensão de gate source, tu controla a variação de corrente de dreno, certo? Muito importante isso, tá? Muito importante isso. Isso é o funcionamento físico. E como que eu observo esse funcionamento, esse comportamento? A relação matemática que existe entre o quanto de tensão que eu aplico e o quanto de corrente que varia tem um comportamento padrão. Eu sei que se eu variar a tensão de gate source, varia as camadas de depressão, varia a espessura do canal, logo varia a corrente de dreno. Então, qual que é a relação matemática entre o quanto que vai variar na corrente de dreno numericamente pelas variações de tensão de gate que eu aplico? Como que eu observo isso matematicamente? O gráfico que representa esse comportamento é esse cara aqui, ó, que está trazendo para nós a corrente de dreno em função da tensão de gate source que eu aplico. Então, eu sei que se eu variar a tensão gate source, muda a corrente de dreno. E o comportamento físico segue esse gráfico aqui. Esse gráfico foi levantado experimentalmente, tá? Ele segue esse padrão de comportamento, tá? E observa o que tu tem aqui, ó, que para uma tensão, vamos dar uma olhadinha no gráfico e interpretar o que está acontecendo, ó. No eixo X, tu tem a tensão de gate. Nesse ponto aqui, ó, tu tá com uma tensão de gate 0 volts. Tu não tá aplicando tensão do gate para o source. Então, tu não tá aumentando a camada de depressão. Se tu não tá aumentando a camada de depressão, o canal tá conduzindo a máxima corrente que o canal consegue conduzir, porque ele não tá nem um pouquinho estrangulado. Então, a corrente que está sendo conduzida, ó, a corrente de dreno que está sendo conduzida está nesse ponto aqui, ó, que ela está conduzindo a chamada corrente de dreno de saturação, tá? É a corrente máxima que aquele canal consegue conduzir. Ele está aqui nesse ponto. E o que que acontece conforme tu vai diminuindo a tensão de gate source, ó? Tu vai andando para a esquerda no teu eixo X aqui, ó. Conforme tu vai diminuindo a tensão de gate source,
tu começa a criar as camadas de depressão dos dois lados, então tu começa a estrangular o canal. Conforme tu vai estrangulando o canal, vai diminuindo a corrente de dreno. E é o que está acontecendo aqui, ó. Vai diminuindo a corrente de dreno. Conforme tu vai andando para a esquerda aqui no teu eixo X, o teu gráfico vai descendo, 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 ou seja, a corrente de dreno vai diminuindo, 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 diminuindo. Vai descendo, 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 diminuindo a corrente de dreno até a um determinado valor de tensão de gate, que é a chamada tensão de pinch-off. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, olha que a corrente de dreno é nula. A corrente caiu, ó, caiu no nosso gráfico lá para baixo, então a corrente de dreno é nula. Ou seja, nesse valor de tensão de VGS, tu estrangulou completamente o canal, a corrente que desce aqui é zero, e daí a gente está nesse ponto aqui, que é o ponto de corte, né? Lembra lá, esse aqui é o nosso ponto de corte, esse aqui é o nosso ponto de saturação. Tá? Saturação. Então, tu tem esse comportamento aqui, né? Transcrevendo o comportamento físico para um gráfico, tu tem isso aqui, certo? E esse comportamento, ele é meio que exponencial. E daí, os caras que estudaram isso, né, Shortley, enfim, esses magrão, eles equacionaram, viram fisicamente que é esse comportamento aí, e transcreveram esse comportamento gráfico em equações. Aí eles viram, você comporta assim? Show de bola, se ele se comporta assim, eu posso dizer que esse gráfico aí, ele segue uma equação. E daí eles aproximaram que essa equação desse gráfico azul aqui, ó, que descreve a corrente de dreno em função da tensão gate source, ele segue a seguinte equação. Corrente de dreno vai ser igual à corrente máxima que esse meu canal consegue conduzir, quantificado pela tensão de gate source que eu aplico, com relação a de pinch-off. Então, a equação que descreve esse gráfico, eles aproximaram por essa aqui. Tá? Aproximaram por essa equação. E agora, tu tem uma equação que descreve o quanto que varia a corrente de dreno em função da tensão gate source. Ele funciona daquele jeito que a gente falou antes. Beleza, funcionou. Daí faz um monte de medição. Fez um monte de medição, chegou nesse gráfico. Daí tu pega e faz uma regressão para transformar esse gráfico nessa equação. E foi isso que eles fizeram. Tá? Chegaram nisso aqui. E daí eles viram que a corrente de dreno que vai aparecer no dreno do meu MOSFET, do meu FET, depende da tensão gate source através dessa equação. Onde o que a gente tem nessa equação aqui, ó? Que isso aqui é um valor dado do fabricante, isso aqui é especificado, depende de condições físicas do teu transistor, porque se eu construo esse transistor maior, esse corrente de dreno muda. Se eu construo ele mais estreito, essa corrente máxima que o canal consegue conduzir, muda. Essa IDSS é corrente máxima do canal, também chamada de corrente de saturação. E a corrente máxima que o canal consegue conduzir é aquela corrente que vai circular nele quando ele estiver completamente sem estrangulamento. Tá? Isso depende das características físicas. Então, esse DSS é uma grandeza dada pelo fabricante. A tensão de pinch-off também, essa aqui é a tensão de pinch-off, também depende das características do teu semicondutor. Depende se tu vai fazer ele maior, se tu vai fazer ele mais comprido, depende da dopagem que tu vai dar para cada um desses canais, ou seja, depende do número de elétrons livres no canal N, depende do número de lacunas no semicondutor P. Então, também são características construtivas. Isso aqui é um dado de fabricante também. E esse VGS aqui é o valor que tu aplica. É a tua polarização, é a tensão que tu aplica. É tu que aplica esse valor, tu polariza o transistor para ter aquele valor que tu quer. Então, olha que essa equação que define a corrente de dreno, que é a corrente que esse cara conduz, depende basicamente da tensão que tu aplica. Certo? Muito importante essa equação aqui, tá? Porque essa equação, ela representa
toda a ladainha que eu conversei com vocês até aqui. Tá? Isso aqui representa matematicamente que quanto maior a tensão de gate que eu aplicar no meu terminal, menor vai ser a corrente que vai conduzir. Representa matematicamente esse estrangulamento que a gente faz do canal. Tá? Então, isso aqui é como que funciona a corrente de dreno no meu transistor de efeito de campo. Tá certo? Agora tem um detalhe. Só que, na real, antes de entrar nesse detalhe, alguma dúvida até aqui? Desculpe. Vamos adiante. Então, dá uma olhadinha. Aqui, ó. Então, o transistor de efeito de campo, ele opera de acordo com esse gráfico, tá? Só que quando tu pegar esse transistor e for fazer um amplificador com ele, esse transistor, ele vai estar operando em algum ponto dessa curva. Ele vai estar num ponto quiescente, nem no corte, nem na saturação. Ele vai estar em um ponto quiescente em algum lugar dessa curva aqui. E geralmente, né, vamos pensar que ele está aqui no meio dessa curva. Ó. Digamos que quando eu polarizei, eu coloquei esse meu transistor FET numa polarização fixa, por exemplo, eu defini, não, ele vai operar nesse ponto. Eu polarizei ele nesse ponto aqui. Então ele vai ficar paradinho nesse ponto. Eu fiz uma polarização CC desse transistor. Ele está ali parado naquele ponto, no ponto quiescente dele, com uma coordenada ID quiescente e uma coordenada VGS quiescente. Ele está paradinho aqui, polarizei ele, tá? Só que o que acontece? Quando a gente fala de amplificadores, eu quero que vocês lembrem daquela história que a gente começou lá no início, que eu disse o seguinte, bom, tu botou ele a operar aqui, o que significa esse cara agora vai trabalhar como amplificador? Significa que eu vou vir nesse ponto aqui e vou perturbar esse ponto. Eu vou introduzir uma variação em torno do ponto quiescente. Ou seja, esse ponto aqui ele vai oscilar em torno do ponto quiescente. Eu vou introduzir, por exemplo, um valor senoidal lá na entrada do meu amplificador. Esse valor senoidal vai perturbar a tensão de gate, ele vai sobrepor nesse valor quiescente e vai fazer esse ponto aqui oscilar até uma determinada distância aqui, não vai oscilar até lá em cima, até aqui embaixo, ele vai oscilar em torno dessas coordenadas aqui. Então ele vai sintetizar uma variação na corrente de dreno. Eu vou introduzir aqui, ó, uma variação, um delta em torno do ponto quiescente da tensão, e essa variação vai fazer meu ponto sacudir em torno do ponto quiescente, né? Porque tu vai andar para a esquerda e para a direita aqui no eixo, esse ponto vai subir e descer na curva, logo vai fazer a corrente de dreno oscilar aqui também, subir e descer na coordenada. Então eu vou introduzir uma variação de tensão gate source, e essa variação de tensão gate source, que é o sinal que eu quero amplificar, vai sintetizar uma variação na corrente de dreno. Vai sintetizar uma variação na corrente de dreno, certo? Então, vai oscilar em torno desse ponto. E é isso aqui que a gente quer analisar na disciplina. Como que essas variações se correlacionam matematicamente? Como que essa variação está relacionada com essa variação? Como que a oscilação do ponto quiescente é equacionada matematicamente? Eu estou querendo saber qual que é a relação entre a variação que existe na corrente de dreno do meu MOSFET, estou falando MOSFET, mas é FET, tá? A variação que existe na corrente de dreno em função das variações de gate source. É isso aqui que eu quero saber. É isso aqui que eu quero saber, tá? É essa o grande ponto aqui que a gente está interessado, certo? Que é o que a gente fez lá para o TBJ e a gente quer reproduzir aqui para o FET agora, tá? E se tu pensar aqui comigo, ó, essa relação que eu quero encontrar, ela é basicamente a inclinação dessa curva aqui, ó. Porque a relação entre essa variação e essa variação
é a inclinação onde o ponto vai andar. Então, a gente diz o seguinte, que essa variação aqui é praticamente linear. É linear. É praticamente linear. E a gente diz ainda o seguinte, que essa variação que a gente está fazendo, em vez de ser deltas absolutos, a gente renomeia elas e chama de valores minúsculos para dizer que são as variações. Em vez de eu dizer assim, é um delta do ponto quiescente, não, é a corrente D, que é só a variação. Assim como a gente chamava lá no TBJ. E a mesma coisa para o VGS. Em vez de eu chamar um delta VGS, eu chamo de VGS minúsculo. Certo? E essa relação entre esses dois caras, eu estou dizendo que é linear, ou seja, isso aqui é uma constante, certo? É uma constante. E essa constante a gente dá um nome de transcondutância. A gente dá um valor, o nome dela de transcondutância e chama de GM. Essa GM aqui é a inclinação dessa reta. Isso aqui, ó, é a nossa transcondutância. E essa transcondutância é a inclinação dessa reta aqui, da reta tangente ao ponto quiescente. É a inclinação da reta tangente ao ponto quiescente. Por que que isso é importante para nós? Porque é em cima dessa reta tangente aqui que vai acontecer a nossa variação, que vai acontecer a nossa oscilação. Então, é isso que a gente está interessado, certo? Eu ainda posso escrever isso aqui, tá? A gente quer chegar é aqui. É isso aí que eu escrevi aqui. Tá? Isso aqui que é o nosso interesse. Tá? Isso aqui que é o nosso interesse. Eu ainda posso escrever, por exemplo, aqui, então, ó, que a corrente de dreno é igual a GM que multiplica VGS. Né? Posso escrever isso aqui, dar essa equação. E isso aqui é como se fosse, lá para o nosso TBJ, corrente de coletor, é beta e B. Tá? É o análogo a isso aqui. Tá? É como se fosse o GM para nós é como se fosse o beta do FET. Só que FET não tem beta. FET tem GM, tem transcondutância, certo? E essa transcondutância é a inclinação aonde que o meu ponto quiescente vai oscilar. Se o meu ponto quiescente está aqui embaixo, a transcondutância é diferente, porque a tangente ao ponto é diferente. Se o meu ponto quiescente está lá em cima, a minha transcondutância é diferente, porque a tangente ao ponto é diferente. O meu ponto quiescente vai oscilar de uma maneira diferente aqui em cima do que aqui embaixo. E quem me mostra isso é esse GM aqui, é essa transcondutância, certo? Esse nome é muito importante, essa equação é muito importante, tá? É isso aqui que a gente usa bastante. E essa transcondutância, como eu estou dizendo para vocês, ela depende do ponto quiescente, depende se o ponto está aqui embaixo, essa tangente ao ponto tem uma certa inclinação. Ah, mas se eu boto meu ponto quiescente lá em cima, a tangente ao ponto tem outra inclinação. Então, ele tem GMs diferentes, ele tem transcondutâncias diferentes, dependendo do ponto quiescente. E esse valor DGM, ele é calculado pela inclinação da reta tangente ao ponto. É a inclinação da reta tangente ao ponto. E essa inclinação da reta tangente ao ponto é a derivada. Não sei se você lembra esse decálculo, que a inclinação da reta tangente ao ponto é a derivada. É a derivada da minha curva. A minha curva é ID em função de VGS, que é essa equação aqui em cima, é a equação da curva. Eu quero saber a tangente ao ponto, então eu derivo essa equação com relação a VGS. E essa derivada aqui, fazendo VGS igual ao ponto quiescente, eu vou ter o valor de GM, que é a inclinação dessa curva, que é basicamente a derivada dessa equação aqui em cima. É só eu derivar e substituir VGS pelo ponto quiescente. E daí fica a seguinte equação. E essa equação aqui embaixo é a derivada daquela equação lá de cima.
essa equação aqui de baixo é a derivada dessa equação aqui de cima. Ou seja, é a inclinação dessa curva no ponto quiescente. Se eu botar o ponto quiescente aqui embaixo, ele tem uma certa inclinação que eu calculo por essa curva. Se eu botar o ponto quiescente aqui em cima, ela tem uma certa inclinação que eu calculo por essa equação, certo? Então, digamos assim, entre aspas, o beta do transistor FET, eu calculo. A transcondutância do FET, eu calculo através do ponto quiescente, dado por essa equação aqui. Então, o GM a gente vai sempre calcular. A gente não tem o GM dado para ti. Tu calcula. Certo? E esse GM representa o que para nós? Representa o quanto e como que a corrente de dreno vai variar em função da tensão de gate. Eu sei que se eu ficar variando a tensão de gate, vai ficar variando a espessura do canal, logo vai ficar variando a corrente de dreno. Se eu ficar variando a tensão de gate, vai ficar variando a espessura de canal, logo vai ficar variando a corrente de dreno. Mas como quantificar isso? Essa relação entre o quanto que vai variar na corrente de dreno pelo quanto que vai variar na corrente, na tensão de gate, é dado pela transcondutância. E essa transcondutância a gente calcula pelo ponto quiescente. Então, tudo que a gente colocou nesse slide aqui é a representação matemática do comportamento que eu tentei exemplificar antes para vocês. Por isso que eu conversei bastante com vocês sobre o que é uma camada de depleção, como que o transistor de efeito de campo regula a corrente, né? Como que estrangula ou não o canal. Por isso que eu conversei tudo isso, porque esse entendimento traz para esse gráfico, que traz para as nossas equações. Tá? Então, essas equações são consequência daquele comportamento. Então, é muito importante que vocês tenham na cabeça aquele comportamento que eu descrevi antes, para poder entender o que são essas equações. Tá? Para poder entender o que são essas equações. Tá certo? Eu vou encerrar aqui no comportamento, tá? Nessas equações, e daí na próxima aula a gente vai desenhar o modelo, do FET utilizando essas equações, tá? Então, quero que fique bem claro aqui para vocês como que o FET funciona e como que a gente chegou nessas equações, tá? Como que a gente chegou nesses caras aí. Certo? Alguma dúvida aí, gurizada? Eu sei que, quem sabe, é um pouco muita informação, né? Deve ser muita informação, mas eu acho que é bem importante para te entender o que são essas equações que tu tá usando, tá? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Próxima aula, a gente vai, então, desenhar o circuito que representa essas equações que a gente acabou de ver, tá? Muito obrigado. Se ninguém tem dúvida, um grande abraço. E é isso.